E aí tem a produção de força, que ela é uma definição de uma ação de um corpo sobre o outro. A força pode ser de empurrar, compressão, geralmente puxar, produzindo tração, e ela é demonstrada por um vetor. Essa é uma coisa importante, tá? Então a massa corresponde à quantidade de matéria de um corpo, inércia é a propriedade da matéria que resiste a qualquer variação de velocidade ou direção de movimento. Vamos ver os exemplos. Torque é a tendência de provocar movimento de rotação em torno de um eixo. Músculos promovem movimento em torno de eixos articulares. Tá? Atrito é uma capacidade desenvolvida entre duas superfícies para impedir o movimento de uma superfície entre a outra. Quando a gente tem esse slide de treinamento funcional, o objetivo é deslizar quebrando o atrito. Tá? Às vezes você pode quebrar o atrito para auxiliar, para fazer uma manobra, fazer um exercício, enfim, como treinamento funcional usa muito aqueles, para você fazer a puxada do membro ali, uma plaquinha que é muito boa, por sinal, para fazer elevação pélvica, flexão de joelhos, mobilizações, inclusive no próprio slide, quando você quebra o atrito do solo e consegue fazer movimentações. Né? Eu gosto de fazer próprio agachamento, você quebrando o atrito, né? Ensinando a pessoa a fazer o exercício aqui primeiro. Então você faz uma progressão de movimento fazendo controle pélvico. Pode ser sei lá, se a academia tem um paninho e tem um piso mais, sei lá, um piso de lajota, assim, de azulejo, né? Você pode fazer essa mobilização quebrando o atrito. Ou fazendo agachamento lateral, assim, né? Mobilizando, tá associando a abdução à realização do gesto. Pode ser movimentos que você utiliza com essa ferramenta quebrando esse atrito, tá? E a inércia, olha que interessante, né? Aqui o exemplo do ônibus lotado. Quando o ônibus está lotado, ele vai, para de uma vez, todo mundo, brrr, né? Aquela fenômeno. Por quê? Por inércia, o corpo está em movimento, ele tem uma tendência a continuar em movimento, e quando ele freia, os corpos movimentam porque eles estão em movimento junto do ônibus. O ônibus para de uma vez, o corpo continua tendo uma tendência de realizar o movimento que ele está realizando por inércia ou de ficar parado, né? O corpo que está parado, a tendência é ele ficar parado até que seja uma força de maior magnitude aplicada sobre esse corpo. E aí, esse exemplo aqui é clássico, né? Lembra que eu falei para vocês da elevação lateral? Vem cá, rapidinho. Põe um peso na frente do outro. Então, assim, quando ele faz o movimento de elevação lateral, faz o movimento. Tá? E volta, isso. O que acontece quando ele está com o peso aqui na frente do outro? Relaxa o braço. Solta o braço. Quando ele solta o braço, ele apoiou no peso no corpo dele aqui. Se ele está com o braço na frente e relaxa o braço, ou ele apoia encostando, ou o peso vem aqui, vem para o lado. Isso sem ação muscular. Então ele movimenta, tem um peso na frente, essa ação daqui para cá, ele não exige contração muscular, é a própria força gravitacional que puxa o peso para o lado aqui. E aí o que faz? Ele aproveita dessa força gravitacional para fazer movimento. Ele aproveita dessa inércia criada pela força gravitacional para auxiliar para fazer movimento na articulação glenomeral. Então ele está aproveitando de um estado de movimento para continuar em movimento e fazer o quê? Diminuir trabalho de deltoide, diminuir o esforço total direcionado para esse grupamento muscular. Se eu quero direcionar, eu faço o quê? O peso do lado do corpo. Deixa um segundinho e faz o movimento. E para, volta, pode voltar. Eu não levo para frente, eu levo até a altura da coxa ali. E se quiser, deixa um pouquinho afastado para não ter um ponto, minimizar o ponto de descanso ali. Tá? E aí eu posso usar isso como recurso para utilizar a abdução de ombros. Perfeito. Então, essa é uma tendência do corpo, né? Lei da inércia, né? O movimento tende a continuar em movimento, o corpo em repouso tende a continuar em repouso, né? Um carrinho de supermercado, né? Quando você empurra, você dá o estímulo de força, tudo que ele anda é por inércia. Quanto maior a massa, essa inércia vai ter a resistência, porque você precisa de o corpo que tem mais massa, ele tem uma estabilidade maior, ou seja, uma condição de movimentação, de perder a sua condição de repouso de forma mais difícil, vamos dizer assim. Tá? E a lei do movimento, ação e reação. Por que eu coloquei aqui nessa questão do glúteo? Né? Cada ação corresponde a uma reação igual
e de sentido, magnitude igual e sentido contrário. Porque é interessante, principalmente essa força de glúteo, nessa questão dessa lei de Newton, de a ação e reação. Por quê? Porque uma das principais funções do glúteo é controle do membro inferior. É controle da fase excêntrica do membro inferior. Tá? Então, por isso que o próprio professor Trindade, ele fala, quando você vai trabalhar glúteo, você tem que trabalhar múltiplas funções do glúteo. Múltiplos planos, porque ele realiza a função em múltiplos planos, e múltiplas funções. E uma das funções que é pouco explorada do glúteo é controle da fase excêntrica. A mesma coisa de isquios, se bem que os isquios, eles são, hoje em dia o pessoal usa mais a flexão nórdica, né? Porque é um controle excêntrico. Os isquios trabalham com controle excêntrico, então você fazer flexão nórdica é trabalhar a funcionalidade desses equipamentos musculares também. E outra coisa, o glúteo, quando você tem uma instabilidade pélvica, que você vai prono pé, roda interno, você despenca o membro sem controle da fase excêntrica, a força reativa do impacto do membro inferior contra o solo cria uma força igual a esse impacto, mas de magnitude contrária. Então ela vai estressar os pontos articulares. Então quando você tem glúteo forte, esse controle dos membros é mais eficiente. A força reativa, ela já vem de um aspecto controlada, que essa força reativa ela é dissipada. E ela não atinge tanto quando você não tiver esse mecanismo de controle glúteo. Por isso que eu coloquei essa observação para a gente ter uma atenção referente a essa lei de Newton também nesse contexto, tá bom?